Eu queria uma salva de palmas muito calorosa para o nosso convidado especial, Deltan Dallagnol. Oi. Como vai? Obrigado. Tudo bom? Bem-vindo. Vou pegar um microfone. E aí, Minas Gerais? Como é que vocês estão? Animados para essa eleição? Quem está animado e faz barulho? Agora, quem está com medo, levanta a mão. Tem alguns com medo. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês têm que ter medo. Porque do outro lado tem inimigos poderosos. Do outro lado tem adversários. Adversários que impõem abusos, censuras no Brasil, que calam a nossa voz, que fazem medidas ilegais contra nós. Do outro lado tem um sistema poderoso. Do outro lado estão os maiores corruptos do Brasil. Pessoas que nós, no auge da Lava Jato, nós achamos que nós jamais voltariam para cargos públicos no Brasil. Pessoas que nós imaginamos que jamais voltariam a nos governar. Do outro lado estão as pessoas que garantem a impunidade dos corruptos, igualmente poderosas. Nós precisamos sim ter coragem, mas coragem não é não ter medo. Ter coragem é reconhecer que a gente tem medo, mas é não se dominar pelo medo. É fazer a coisa certa, é agir, é enfrentar os desafios apesar dos receios, apesar dos perigos. Não como quem se atira num precipício, mas como quem, com trabalho, com estratégia, com perseverança e com união de esforços, constrói uma ponte sobre o precipício. Quantos aqui são candidatos? Levanta a mão para ter uma ideia. Quem é candidato? Bastante candidato aqui, certo? Sensacional. Parabéns para vocês. Eu quero agradecer a vocês porque várias vezes vocês olham e vocês pensam: eu preciso de pessoas para nos apoiarem. Eu preciso de pessoas comigo. Mas eu quero dizer para vocês que nós precisamos de vocês. Nós, cidadãos brasileiros, que queremos fazer a diferença, queremos construir um Brasil melhor, nós precisamos de pessoas que dêem um passo à frente para fazer essa diferença, que lutem por um propósito maior, que se esforcem, se dediquem. E eu quero dizer uma coisa para vocês: se você está nesse lugar, nesse partido, isso é completamente diferente de qualquer outro partido do Brasil. Nesse partido, diferente dos outros, a gente combate a corrupção. Nesse partido, diferente dos outros, a gente defende a competência. Nesse partido, diferente dos outros, a gente não quer fisiologismo. Nesse partido, diferente dos outros, a gente estimula todo mundo a estudar, a se capacitar, a agir com competência, a fazer como os vereadores daqui que são exemplo. Tanto o Braulio, como a Marcela, como a Fernanda. Pessoas que eu gostaria de ver hoje no Parlamento Federal. Eu quero dizer para vocês que se vocês estão no Novo hoje, nós somos um time de pessoas que formam uma comunidade, coisa que você não encontra nos outros partidos. Deltan, o que é uma comunidade? Quem frequenta uma igreja que entende o que é uma comunidade? Uma comunidade é um conjunto de pessoas que têm os mesmos princípios e valores e que adotam práticas, ritos em comum, na busca de objetivos em comum. E eu quero dizer para você hoje que eu não sei o que trouxe você aqui hoje, mas se você é um candidato e você está focado em um cargo público, eu quero dizer para você que você está errado. Se você é candidato, o cargo público é um instrumento, é um meio para a transformação, ele não é um fim em si mesmo. Se você quer a transformação do Brasil, nós precisamos começar essa transformação agora, pelas nossas ações, pelas nossas condutas, pelo nosso exemplo. Se você é um candidato com a bandeira de transporte público, eu vou te perguntar, se esse é o teu propósito, o que você tem feito pelo propósito teu antes de chegar ao cargo? Eu quero pedir voto para você com orgulho, e eu quero pedir voto para você pelo que você fez, não para o que você vai fazer. Se você é um candidato que quer combater a corrupção, eu quero perguntar para você quantas vezes você denunciou a corrupção, você levou petições para o Ministério Público, você pediu para a Câmara como cidadão que instalasse uma CPI para investigar um fato. Nós precisamos de você lutando por causas, por propósitos, por algo maior, por algo fora de você, por amor, por serviço
independentemente de um cargo público. Cargos para nós são instrumentos, mas não são os únicos instrumentos para a transformação. Eu quero, o desejo do meu coração aqui hoje, é que você faça a coisa certa, que você vá e você conquiste um cargo público, e que você faça toda a diferença nesse cargo público. Mas eu quero que você faça a coisa certa, pela razão certa, pelo propósito certo, porque você busca uma transformação para além de você, para além desse cargo público. Eu quero contar para vocês que a minha jornada para o Congresso Nacional foi uma jornada árdua e cheia de obstáculos. O primeiro obstáculo, o primeiro desafio foi sair do Ministério Público. Como a Fernanda, que é vereadora aqui, eu era um membro do Ministério Público Federal. Ela era do Ministério Público do Estado de São Paulo. Como a Fernanda aqui, eu entrei no último concurso que garantia a aposentadoria integral. O que significa que uma vez se aposentando, eu ia ter os mesmos rendimentos. Como a Fernanda, eu estava construindo uma carreira sólida no Ministério Público. Eu tinha anos de serviço público, 18 anos construindo uma carreira. Como a Fernanda, eu lutava contra os bandidos, tanto os de rua como os grandes corruptos do nosso país. E como a Fernanda, eu fui desafiado a dar um passo à frente para fazer a diferença. E poucos têm a coragem de sair de uma carreira como o Ministério Público ou como o Judiciário. Mas foi por ter a visão de que nessa nossa breve passagem sobre a terra, nós todos temos uma missão maior a cumprir, que eu tomei a decisão de sair do Ministério Público e dar um passo na direção do Congresso Nacional. E esse passo foi cheio de desafios em seguida. Vieram ações contra nós, vieram contestações, acusações, todo tipo de dificuldade se colocou no nosso caminho. E no começo do ano de 2023, eu cheguei ao Congresso Nacional num dia que era para ser um dia de festa e de celebração. E eu entrei no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, andei um pouco, dei passos lá dentro, e eu dei de cara com, vocês vão conhecer, Aécio Neves. Pode vaiar. Vaiando pouco, gente. Como é que é vaia? Eu ando mais um pouco e eu dou de cara com Beto Richa, também do PSDB, governador do Paraná, preso em 3 operações diferentes. Podia pedir gol no Fantástico. Pode vaiar. Eu ando mais um pouco e eu dou de cara com Eduardo Cunha, multiacusado. Pessoas que no auge da Lava Jato, nós imaginamos que jamais estariam de volta no centro do poder. Mas nós vivemos hoje, infelizmente, até você entrar na política, até você fazer a diferença, nós vivemos no país dos 2 Sérgios. O país que tem um Sérgio, o Sérgio Cabral, vivendo livre, leve e solto no Rio de Janeiro, fazendo rolê pelo Rio, livre, tendo confessado o desvio de 300 milhões de reais só para contas dele no exterior. E o outro Sérgio, Sérgio Moro, acusado perante o Supremo Tribunal Federal por ter feito uma piadinha de festa junina. Esse é o país que nós vivemos. E aquele meu primeiro dia na Câmara, quando entrei no plenário da Câmara, foi um show de horrores, foi uma sequência de decepções. Em seguida eu vi se eleger como presidente da Câmara dos Deputados, não o Marcel Van Hatten, alguém que me representa, não alguém que eu quero no Senado Federal, não alguém que tem lutado com a coragem que o Novo tem contra os abusos dos donos do poder, seja a corrupção, seja os arbítrios judiciais, mas se colocou na presidência da Câmara dos Deputados Arthur Lira, um multiacusado na Lava Jato. E para acabar o dia, eu vi se encaminhando a eleição de um novo membro do Tribunal de Contas, vitalício, que disse que ia lutar para que a política se colocasse sobre a técnica. Eu quero dizer para vocês que eu nem entendo o que é isso. Porque quando você fala de Tribunal de Contas, você está falando de transparência, de controle de corrupção, de controle de contas públicas. Mas foi isso que ele disse e hoje ele está lá. E naquele dia, eu saí do plenário da Câmara dos Deputados com vontade de chorar. E eu chorei poucas vezes ao longo da Lava Jato, 2 vezes. E eu não encontrei um lugar que eu me sentisse seguro para chorar, e eu fui para o hotel, onde a minha esposa, a Fernanda, me esperava para comemorar. E ela viu o meu rosto, perguntou o que aconteceu, e eu contei para ela como tinha sido o meu dia. Obrigado. E ela olhou para mim e disse: meu amor,
jamais perca a sua capacidade de sentir triste, de sentir indignação diante da injustiça, porque é isso que sente quem botou você aqui. E se eu quero dizer uma coisa hoje para vocês jamais perca a sua capacidade de ficar indignado, porque é da indignação que nós aqui estamos vivendo e lutando. É para mudar o nosso país. A indignação é a outra face do amor às pessoas. Quem ama se importa. Quando você para de se indignar, é porque o teu amor esfriou. É porque você deixou de se importar. Nós precisamos ter um amor vivo, a paixão pelas pessoas, o amor pela nossa pátria, o amor pelo nosso país. E se você ama, você se importa. Se você ama, você se indigna. E naquele dia a Fernanda olhou para mim e disse o que eu quero dizer para vocês hoje. Jamais perca a sua capacidade de se indignar diante da injustiça. Mas mais do que isso, você não está aqui por um cargo, você está aqui por uma transformação. Faça o que precisar ser feito, ainda que você venha a ser caçado pelas pessoas que se opõem. Faça o que precisar ser feito. Isso eu quero dizer para você. Nos dê orgulho como vereador, nos dê orgulho como prefeito. Faça o que é certo. Faça como aquele vereador de Campinas, do Novo, que foi o único vereador de toda a Câmara que não foi acusado por corrupção. Dê orgulho para esse time, porque esse time tem nas suas veias um sangue de integridade. Porque esse time tem nas suas veias um sangue de correção, de honestidade. Porque esse time tem nas suas veias um sangue de competência, de boa gestão. É o sangue do governador Zema. Quem sabe não está aqui o futuro vereador da sua cidade. Quem sabe... E aí? Tá ou não tá? Quem sabe não está aqui o prefeito da sua cidade. Quem sabe não está aqui o futuro governador do estado de Minas Gerais. Ou o futuro presidente da República. Nós precisamos de pessoas que tenham um passo à frente, que tenham coragem, que mantenham a sua fibra moral, que lutem por competência. E eu quero dizer que essa pessoa é você. E eu quero dizer para você que se você ainda não arregaçou as mangas, e você ainda não começou a lutar pelo teu propósito que te traz para a política, ainda dá tempo. Faça a diferença antes de entrar num cargo. Eu quero estar do teu lado, eu quero pedir voto para você. E eu quero pedir voto para você pelo que você fez, não só pelo que você vai fazer. Pelos teus valores, sim. Pelos teus princípios, sim. Pelos teus planos e propostas, sim. Mas por aquilo que você, como cidadão, já tem feito. Já tem feito. E se você focar nesse propósito, se o teu coração está numa transformação, se o teu coração está num propósito, você é uma pessoa imparável. Você é imparável. Você é como Marcel Van Hatten, que vai numa eleição e perde, vai na outra eleição e perde, e continua até ganhar. Porque você não está atrás de um cargo, você está lutando por uma transformação, e essa transformação vale a pena. Porque essa transformação é por amor e é por serviço às pessoas. Naquela mesma semana que eu me decepcionei, no meu primeiro dia na plenário da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha encontrou um colega meu no elevador, olhou para ele e disse: nós vamos caçar o Deltan. Poucos meses depois, essa cassação vinha pelas mãos de um ministro delatado na Lava Jato. Eu voltei para casa de novo, para minha maior conselheira, a minha esposa Fernanda. Ela olhou para mim e disse: meu amor, eu nunca quis estar na política. Eu não quero estar na política. Nunca fiz planos e não tenho essa vontade, mas pela primeira vez eu considero a possibilidade de entrar na política, porque quando cai um soldado, o outro tem que entrar no seu lugar. A principal lição que eu aprendi na minha cassação é: uma andorinha não faz verão sem bando. Aprenda isso pelo amor e não pela dor.
Uma andorinha não faz verão sem bando. Se você quer fazer a diferença, olhe para o vereador candidato que é concorrente teu na sua cidade e diga: você não é meu concorrente, você é meu parceiro de jornada. Olhe para o seu colega que é pré-candidato do seu lado e diga: você não é meu concorrente, você é meu convergente, a gente luta pelos mesmos propósitos, pelas mesmas transformações. A grande lição é: uma andorinha não faz verão sem bando. E se a gente quer fazer a diferença, a gente precisa fazer junto, em comunidade. E foi isso que me trouxe aqui para esse time de pessoas. Foram os propósitos pelos quais a gente luta. Se você não sabe dizer o que é o novo, decore, porque você tem que estar pronto para dizer a razão pela qual você está aqui. Eu estou aqui no novo, porque é um time de pessoas honestas, apaixonadas pelo Brasil, que lutam por honestidade e competência na política. É um grupo de pessoas que não tem medo de lutar contra os abusos dos donos do poder. Eu estou aqui no novo hoje, porque é um grupo de pessoas que lutam por boas causas em que eu acredito, como a defesa da vida, da família, da liberdade do indivíduo, como a contenção dos abusos do Supremo Tribunal Federal, como a contenção dos abusos do Supremo e do governo federal, como a geração de emprego e renda, como o Zema está fazendo aqui, com mais de 800 mil empregos gerados, como a defesa da liberdade de expressão. Enquanto eles defendem o projeto da censura, nós aqui do Novo defendemos um projeto de liberdade de expressão, um projeto anti-censura. Enquanto Lula quer que as saidinhas aconteçam, quer proibir o fim das saidinhas, usadas por criminosos para fugir e praticar crime, nós aqui do Novo defendemos que bandido esteja na cadeia. E eu estou falando aqui, quer seja o bandido do colarinho branco que vá para a cadeia também, quer seja o bandido de rua que vá para a cadeia também. Nós defendemos um princípio de responsabilidade individual. Nós defendemos que o indivíduo é responsável pelo que faz, é senhor do seu destino, e a gente tem que tratar ele assim, porque é aí que você coloca o incentivo para ele fazer o bem ou para ele fazer o mal. Se o indivíduo não tem incentivo da produtividade, do lucro, do empreendedorismo, a gente não vai prosperar jamais nesse país. Se o indivíduo não tem o desincentivo da prisão, do castigo quando comete crime, a gente vai ter uma bandalheira nesse país. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Fora Lula! Eu queria pedir uma salva de palmas, porque chegou aqui um imenso líder do Estado, o governador Zema. Zema, Zema, olê, 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 olá. Zema, Zema, olê, 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 olá. Zema, Zema. Não só o Zema, mas a Luísa, que é alguém que nos representa. Luísa, obrigado por você ter decidido dar esse passo à frente, colocar o seu nome à disposição. E eu agradeço a você representando todo o conjunto de candidatos aqui. Nós precisamos de pessoas honestas, íntegras, competentes, boas no que fazem e que dão um passo à frente fazendo sacrifícios para fazer a diferença. Muito, muito, muito obrigado. Eu tenho 1 minuto, eu queria ainda dizer para vocês, que às vezes vocês olham para uma candidatura de sucesso, e vocês acham que essa candidatura é sucesso de uma pessoa só. Vocês olham para aquela semente que cresceu, que virou uma árvore, que deu frutos, para aquele candidato, e você fala, esse é o cara.
Mas eu quero dizer para vocês que isso não é verdade. Que se você aproximar uma lente daquela semente, você vai ver que são milhões de células crescendo, se multiplicando, dividindo tarefas. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você quer ter sucesso na sua candidatura, você precisa se unir com uma série de pessoas, você precisa trazer muita gente para te ajudar, você precisa multiplicar, você precisa trazer mais gente para o nosso time. Eu quero desafiar você a filiar pessoas no nosso time. Sabem quantos filiados que tem o PT? Quem chuta aí? Quantos filiados tem o PT? Quantos aí? Quantos? 5 mil mais, bem mais. Mais de 2 milhões de filiados. Vocês sabem quantos? Pode falar, isso aí. Sabem quantos filiados tem o Novo? 65 mil filiados. Nós precisamos lutar para a gente crescer, ganhar almas, ganhar mentes, ganhar corações. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Você pode dizer, nós somos um time pequeno, 65 mil, certo? Sabe qual foi o partido que mais cresceu no último ano? Disparado. Nós, o nosso time, dobramos de tamanho. Isso porque a gente não está aqui por cargos, a gente está aqui por transformação. Isso porque a gente não está aqui por posições, a gente está aqui por propósito, por senso de propósito. Se o brasileiro é aquele que não desiste nunca, que nós possamos dizer, como Belo Horizontinos, que nós possamos dizer, como mineiros, que nós somos sim brasileiros e nós não vamos desistir do nosso país. Muito obrigado. Linhas para frente, Zema presidente. Deltan. Prazer, Deltan, que momento, gente, que alegria poder ouvir esse cara, esse homem, saber que ele está conosco, que é o nosso embaixador pela liberdade.